Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Que Deus continue nos abençoando, que essa oportunidade é divina. Falarmos nessa palestra é uma preocupação para essa Casa de Leis também, né? A palestra do fake news na política é um risco maior, principalmente na época de eleição, né? Nós estamos vivendo agora um período onde podemos sofrer, como político, sofrer essas agressões. Fomos em busca de duas celebridades no assunto, duas professoras qualificadas, capacitadas, né, e libadas para estarem aqui no dia de hoje, né? Essa é a intenção do presidente dessa casa, sempre trazer o que é de melhor para os funcionários e para os assessores que estão aqui, e para o público em geral. Eu queria falar sobre a professora Suzy Gasparini. Ela é formada em jornalismo pela PUCamp, né? E mestre em energia pela USP. Tem mais de 25 anos em atuações profissional. Atuou na Gazeta Mercantil e na Folha de São Paulo. Foi assessora de imprensa da Congás por mais de 15 anos, consultora de comunicação e palestrante. Junto, ela traz a professora Rosa Simask, jornalista especialista na área de economia, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, atuou em grande imprensa em jornais como Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Agência Reuters, né? Agência do Estado de São Paulo, atuou como assessora de imprensa na editora da revista e em revistas técnicas. Gente, essa palestra ela vem de encontro com uma necessidade que nós vamos precisar agora e depois. Mas isso já vai nos treinar para a nossa eleição de 2020 e essa que vem vindo aí agora. Aqueles que têm os seus candidatos que poderão alertá-los e ajudá-los. Certo? Eu espero que vocês tenham uma boa palestra, que Deus os abençoe. E vamos lá. Professora Suzy, a Rosa, eu vou deixar aqui o microfone à vontade para vocês. Vocês vão ter aí, né? Que Deus abençoe. Boa palestra. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos dividir um pouquinho aqui. Acho que a Rosa, então, fica aqui no púlpito. Ok? Inicialmente, muito obrigada, né, pela oportunidade da gente poder aqui falar um pouquinho sobre fake news. Muito obrigada ao senhor Roberto Delfino, né, pela oportunidade, a Meire, o pessoal do cerimonial, a todos que vieram, né, nos prestigiar. O nosso muito obrigada. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre fake news, tá? Mostrando um pouquinho... Espera aí, só um instantinho. Do que está acontecendo, né, tanto no mundo como no Brasil. Pois é. Então, relembrando, não é, que a gente vai estar próximos às eleições, certo? Então, que o primeiro turno acontece agora em 7 de outubro, não é? Então, essa é uma época, tá, que é muito sensível a qualquer tipo de noticiário, não é? Então, essas eleições agora que a gente vai escolher, não é, presidente, deputados federais, estaduais, senadores, né? Então, a gente tem o primeiro turno agora dia 7 de outubro e o segundo turno dia 28 de outubro. A perspectiva, né, até pelo histórico, né, que a gente teve aí alguns exemplos da eleição americana, que tem muito indício de notícias falsas circulando, o plebiscito lá do Brexit, tá, que resultou na saída, né, da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia, econômica, então, que é o maior bloco econômico do mundo. Então, tem alguns indícios na França também, nas eleições da França,
tem muito indício de divulgação de fake news. Então, a gente resolveu falar sobre o que está acontecendo, os exemplos, né, de alguns países. Pegamos alguns exemplos aqui do Brasil também, para contar o que está acontecendo. Tá? E até um pouquinho, e se acontecer com algum dos assessores, com algum dos vereadores aqui da casa, tem alguma dica sobre o que fazer, não é? Então, a gente veio contar um pouquinho o que a gente estudou bastante, né, desse assunto, para a gente estar aqui hoje falando um pouquinho aqui com vocês. Bom, então, daí a gente vai ter aqui, a gente tem um índice do que a gente vai debater hoje. Tá? Então, como tudo começou, quando passou a ganhar força, certo? A fake news no cenário internacional e nacional, como alguns países estão tratando a questão, que isso aqui é um ponto primordial para a gente ver os exemplos lá de fora e comparar aqui dentro, ou até oferecer algum tipo de solução, certo? A parte legal, como é que estão as discussões aqui no cenário interno a respeito do fake news. Por fim, a palavra dos especialistas, tá? E também um guia para como identificar as fake news, certo? Então, a gente vai abordar todos esses assuntos e estamos aqui também para dissipar eventuais dúvidas que vocês venham a ter, certo? Ok? Ok. Então, vamos lá. Falar um pouquinho como é que tudo começou. A fake news, né, ou notícias falsas, é um tema, né, que ganhou maior visibilidade a partir, na verdade, de 2016, durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Ok? Mas não é só isso que a gente está pensando, não. Fake news, gente, sempre existiram. Então, a gente já tem registros na Grécia Antiga com os sofistas, tá? Que era umas espécies de grupos, certo? Que eles já se utilizavam de argumentos vazios para defender as suas posições, tá? E eles foram muito criticados na época por isso. E mais adiante na história, tá, a gente tem outros episódios semelhantes, certo? Como, por exemplo, o imperador romano Júlio César já espalhava boatos, rumores, tá? Demonizando aí povos estrangeiros. Então, não é exatamente uma coisa nova a questão da indústria, né, da boataria. Ok? E se a gente for um pouco mais recente mesmo, né, e faz parte, né, da nossa história cultural, a questão de fofoca no ambiente de trabalho, isso aí o que é? É você fazer afirmações, né, que não são baseadas em fatos concretos, mas tem um pouquinho de realidade. Tá? Então, é esse mix entre o que é real, com algumas pitadas de informações que não são verdadeiras, que são, na verdade, as fake news, que é o que a gente está trabalhando nesse tema. Ok? Bom, então, o negócio começou a ficar assim, tão evidente, tá, que especialistas acabaram criando um termo, tá, para designar esses novos tempos que a gente está vivendo. Então, hoje, o que a gente fala? A gente fala que vivemos na pós-verdade. E esse termo foi legitimado no dicionário de Oxford, tá, em 2016, depois de tantos episódios que a gente teve a respeito de fake news. E, gente, alguém sabe o que é a pós-verdade? Então, a pós-verdade é quando as emoções e as crenças passam a valer mais do que os acontecimentos reais. Tá? Trocando em mil. É mais ou menos como que a minha verdade é mais importante que os fatos em si. Tá? Então, alô? Tudo bem?
Ok? Então, é isso aí, o tema pós-verdade. E, todo ano, esse dicionário aí, Oxford, que é um dos mais prestigiados do mundo, né, é da língua inglesa, ele elegeu. Por ano, eles escolhem uma palavra. A palavra de 2016 foi pós-verdade, que é essa crença no que eu acredito é mais importante que os fatos em si. Tá? Então, é um tempo, na verdade, muito perigoso. Tá? E quem é o expoente máximo, né, desse termo aí, pós-verdade, é o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tá? Segundo a revista aí, britânica The Economist. Tá? Por conta dos boatos, né, das frases que ele acabou divulgando, não só na campanha, como depois de eleito. Tá? Como, por exemplo, que o ex-presidente Barack Obama era um islamista extremista. E temos também um exemplo de como ele atacou um rival dele, o candidato republicano Ted Cruz, insinuando que o pai dele teria contato com Lee Harvey Oswald, o assassino do John Kennedy, para vocês verem até que ponto a gente pode chegar numa campanha. Né? Então, pós-verdade, vamos fixar um pouquinho, não é exatamente o culto à mentira, tá? Mas é uma indiferença com a verdade. Bom, se para mim é verdade, então está valendo. Isso é o que, aliás, mais tem motivado essa questão das fake news, porque as pessoas querem, se acreditam no que está escrito ali, no post, na mensagem, elas passam adiante. Não é? Elas acreditam, independente se isso é verdade ou se é mentira. Se é a verdade que eu quero para mim, eu acredito e eu dissemino essa informação. É preciso, aliás, ter muito cuidado com esse tipo de assunto. Né? Vamos lá. Aí, o que a gente chega? Nós vivemos aí nessa época da pós-verdade, né, com um pouco aí de contornos de tribo, tá? Como se a gente estivesse vivendo ainda em tribo, o pensamento tribal. Quem não pensa igual a mim, eu quero destruir, eu quero matar. É isso que a gente vê com alguma frequência, e principalmente nas redes sociais. Tá? Então, esse comportamento ele é muito prejudicial, e um adendo, né, que nós somos jornalistas, ok? A mídia, né, a imprensa oficial, ela tem um papel muito importante, por exemplo, na configuração de que você tenha pluralidade de opiniões. Tá? E o que a gente assiste recentemente aqui no Brasil? O fechamento de alguns veículos de comunicação. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente tinha o Globo e o JB. Tá? O Jornal do Brasil, em papel, fechou, agora ressuscitou no formato de site, mas é diferente, não existe mais o papel. Tá? A gente tem, aqui em São Paulo, recentemente, foi fechado o JT, tá? O Jornal da Tarde. Um pouco mais velho, foi fechado o Notícias Populares, o Diário de São Paulo foi fechado. Então, essa situação acaba dificultando a situação em quem você acreditar, na imprensa, em ter pluralidade de opinião, né? E fica um terreno mais fértil para a proliferação das fake news. Ok? Isso. E como não poderia deixar de ser, não é? Isso virou um terreno até perigoso, tá? Que se a gente for levar em consideração as consequências, tá, que as fake news podem trazer, então, inclusive fatais, tá? Então, a gente teve um caso rumoroso em 2014, tá? Envolvendo o assassinato de uma dona de casa, chamada tá? Fabiane de Jesus, no Guarujá, certo? Ela foi vítima de chacina por conta de fake news disseminada de forma irresponsável nas redes sociais. Isso aí a gente está falando de 2014, né? Então nem tinha essa questão da proliferação do termo fake news.
Tá? Mas é um exemplo que a gente achou muito próximo dessa questão do comportamento tribal. Tá? O que aconteceu? Circulou no Facebook um retrato falado de uma mulher que supostamente teria assassinado crianças para um ritual de magia negra. Tá? Mas depois a polícia comprovou que não teve nenhum caso recente, na verdade, de sumiço de criança lá no Guarujá, mas, seja como for, os vizinhos mataram a mulher baseado em boatos. É uma situação muito dramática, né, de barbárie. Então, por isso que a gente colocou esse exemplo, que, aliás, é o mais grave, envolvendo aí fake news, porque a fake news ela pode ser desde uma risada, você lê, você fala, isso aqui não é verdade, ou a questão de um assassinato, né? Esse é o caso mais grave que a gente conseguiu coletar, mas que ilustra bem essa questão da barbárie dos tempos que a gente vive hoje, né? Desse comportamento tribal. E a força que o grupo pode ter, não é? Até chegar a esse ponto. Aqui vocês veem que esse site aí, o Guarujá Alerta, que a família fala assim, não, eles que foram responsáveis. Eles até colocaram dias antes, né? Mais uma vez informamos que estamos recebendo diversas mensagens sobre uma suposta sequestradora de crianças em nossa cidade. Nossa equipe informa que não há registro policial de sequestro de nenhuma criança em nossa cidade, muito menos registro policial de criança encontrada morta no bairro Maré Santa. Tudo não passa de boatos. Então, depois que a situação já ficou fora do controle, aí é difícil. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no que acreditar, não levar ao pé da letra. Vamos investigar primeiro, vamos ser críticos com todas as notícias que a gente acaba lendo, para não acabar incorrendo em situações muito ruins, não é? Bom, mas e aí? E esse negócio de fake news? Elas sempre existiram, certo? Como a gente vem batendo na tecla aqui desde o início da apresentação. E, inclusive, elas agiram a favor de grupos também, ou de pessoas interessadas em fazer valer a sua verdade, ou para ganhar alguma coisa com isso, não é? Então, a gente tem aqui essa matéria do Globo, tá, da década de 30, mostrando que como uma boataria derrubou o preço do café brasileiro, certo? Por conta de interesses desses grupos. O fato ocorreu em 1936, tá, e foi devidamente registrado pelo jornal O Globo. O que a gente gostaria também de frisar é que, primeiro, que fake news não é uma novidade. O que a gente vai ver mais para frente, o advento da internet acabou colocando mais, acabou acelerando o processo aí de divulgação, ok? Mas as fake news elas sempre existiram e eram divulgadas, inclusive, nos jornais. A gente vai mostrar aqui mais alguns casos de que, olha, o jornal muitas vezes se engana, tá? Porque uma das dicas, olha, vamos olhar no jornal, será que essa notícia é verdadeira? Mas até os jornais, né, os veículos de comunicação, acabam incorrendo em erros. Esse daí, por exemplo, né, é de 36, né? Quando, na época, o café era o principal produto de exportação do Brasil. O Brasil ele importava praticamente tudo. A economia era baseada na exportação do café. Então, imagina o reflexo disso, porque os preços do café, por conta dessa notícia, despencaram. Então, é prejuízo. Tá? Não mexe só com a questão da reputação. Tá? A fake news, ela ampliada, ela mexe com ações de empresas, ela mexe com a economia de um país. Né? Então, todo cuidado é pouco nessa questão. Ok? Bom, esse aqui é um caso clássico, não é? Acredito que 90% das pessoas devem conhecer, quase 100%. Então, a gente tem aqui esse caso da Escola Base, de 1994,
tá? E que foi um caso de notícia falsa misturado também com erro jornalístico, certo? E envolveu supostamente estupro de crianças, tá? 4 anos, gente. De 4 anos, uma escolinha, tá? Que era administrada por um casal, certo? Então, o desenrolar dos fatos incluía um delegado que queria aparecer e os jornalistas que foram atrás de uma história e começaram a publicar uma história atrás da outra, com base no que nas informações que esse delegado estava passando para eles, certo? Então, tem várias críticas a respeito do episódio. O pessoal fala que foi falta de apuração, que também teve má fé, obviamente, né, como a gente pode ver, e acabou gerando manchetes desse tipo, escandalosas, certo? E acusando pessoas que até hoje, né, carregam esse estigma de terem administrado uma escolinha que foi o pivô de um escândalo, suposto escândalo sexual. E no final, né, a gente vê, relatório diz que não houve abuso na escola base, mas daí o estrago já estava feito. Como é que você vai cuidar, reerguer a reputação do dono dessa escola? Não tem jeito, o estrago está feito e... não é? Então, é preciso muito cuidado. Isso aí é um caso que não é só questão de redes sociais. Isso aí foi na TV Globo, isso aí na Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, veículos de credibilidade, né? Então, a checagem de informação é uma coisa muito importante, ok? Bom, o episódio rendeu 2 livros, um que foi lançado agora recentemente em 2017, tá? Que é a Escola Base, Onde Estão e Como Vivem os Protagonistas do Maior Crime da Imprensa Brasileira, que foi escrito pelo Emílio Coutinho, certo? E nós conversamos com ele e preparando o nosso material de apresentação. Tá? E ele foi taxativo ao afirmar que, se fosse hoje, esse caso teria ganhado assim, contornos mais drásticos ainda por ter envolvido crianças, porque a gente tem o advento das redes sociais, não é? Então, isso aí incute nas pessoas o sentimento de que elas têm que fazer justiça com as próprias mãos, não é? E, então, que poderia trazer prejuízos mais graves ainda, tá? Então, é um caso que ainda tem muito pano para manga, que leva a muitas discussões acirradas, certo? E que remonta àquilo que a gente vem falando aqui. Tá? Tem que tomar muito cuidado com as coisas que se prega, que se compartilha. Por quê? Porque se imagina que esses jornalistas experientes caíram num episódio desses, outras pessoas que ficam escrevendo notícias de forma irresponsável, sabe? Tem que ser considerado também isso, não é? Que não tem experiência, principalmente em lidar com informação, não é? Que é um trabalho que exige anos, tá? De apuro, né? De conhecimento, né? E do faro jornalístico. Então é isso. Esse caso ele é tão emblemático, né, que a Rosa falou aí, foram 2 livros. O primeiro ganhou até o Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios aí de incentivo da literatura nacional, ok? Outro exemplo é esse caso aí o Gugu, né, em 2003, no programa do SBT, acabou entrevistando supostamente 2 integrantes do PCC. Tá? Essa entrevista ela foi ao ar no programa Domingo Legal, ok? Então, um produtor lá, jornalista, entrevistava 2 integrantes encapuçados, supostamente chamava o Alfa e Beta, que eram os codinomes que eles assumiram, e eles fizeram um monte de ameaças na época para várias pessoas. Ameaçaram o padre Marcelo Rossi, o apresentador da Atena, o vice-governador na época de São Paulo, o Hélio Bicudo, não é? E um apresentador que estava no lugar do Milton Neves na Record, que era o Oscar Godoy, certo?
Então, o que aconteceu? Aconteceu que a polícia entrou no caso, acabou investigando, desmascarou, identificou os dois, não é, o alfa e o beta, e o programa legal acabou não indo ao ar, tá, como punição. O programa foi ao ar, sei lá, acho que foi dia 7, aí no dia 21 foi suspenso. Essa foi a punição imediata, quando se descobriu que aquilo lá era uma farsa, que não tinha integrante do PCC nenhum. Tá? Então, você vê que atrás de audiência, né, hoje, no caso, atrás de cliques, as pessoas fazem coisas bem... absurdas para conseguirem, olha, eu quero que mais pessoas vejam o programa. Então, mas não é assim, não pode ser vale tudo. Não, né? E, nesse caso, o Google teve que pagar indenizações. Né? Uma foi o Ministério Público lá que determinou, e o outro, um processo que foi aberto pelo apresentador, esse Oscar Roberto Godoy, não é? Que estava até 2016, ainda estava correndo, e o que a gente teve acesso é que a indenização tinha sido definida em R$250 mil. Mas isso aqui é um exemplo para mostrar que fake news assim desse tipo, sabe, não saíam impunes de alguma forma, tá? A lei ela agiu ali, né, para coibir, de certa forma, o que aconteceu, não é, de forma deliberada por parte aqui desse programa. A gente tem aqui um outro exemplo, né? Esse é da Ucrânia, tá? Também foi lá em 2014. Essa mulher aí, ela chama Galina Pishniak, tá? Ela deu uma entrevista, né, para uma TV russa, e ela conta uma história, né, a narrativa dela, que uma criança de 3 anos foi crucificada, que os soldados bárbaros chegaram na cidade, crucificaram, chamaram toda a comunidade para ir numa praça Lenin, onde essa criança foi crucificada. Isso na televisão, tá? Não é rede social, é na televisão. Depois, né, um site de fact-check, que é de checagem da informação, foi até a cidade. Essa mulher, na verdade, ela é mulher de um militar russo, tá? Então, do inimigo, inventou a história. Não existe a Praça Lenin, onde foi que ela diz que aconteceu. Então, é preciso muito cuidado com a informação que a gente vê. E a fake news, ela serve muito essa questão de guerras. Tá? A Ucrânia faz 4 anos que vive em guerra com a Rússia. Então, mais de 10 mil pessoas já morreram, já causou mais de 1,5 milhão de refugiados. Então, e as fake news elas acabam dificultando qualquer possibilidade de paz numa situação de guerra, principalmente. Muito pelo contrário, ela joga mais lenha, jogar gasolina na fogueira, porque só deixa com mais raiva, né? Porque você fala, nossa, que barbaridade, crucificaram um menino de 3 anos. Para finalizar, o New York Times considerou isso aí uma boa peça de propaganda, não é? Falando se referindo a esse episódio sobre desinformação, claro, né? Tecendo as críticas a respeito. Bom, gente, mas e assim, tá? O que a gente tem hoje, tá? Mas o que mudou? Tá? Hoje nós temos uma combinação de algoritmos das redes sociais, né? Sistemas de publicidade dispostos, tá, a inventar conteúdo para ganhar dinheiro. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Então, né? Então, E isso ficou assim tão evidente nas eleições de 2016 que editor, que chamou a atenção de um editor de um site famoso, BuzzFeed, tá? E esse editor ele foi atrás das histórias e descobriu que muitas histórias que estavam aparecendo durante a campanha do Trump tinham como polo uma cidade lá da Europa, tá? Mais precisamente, né? Na Macedônia, tá? A cidade chama-se Veles. Então, adolescentes estavam produzindo manchetes
certo? Em troca de cliques, não é? E para ganhar dinheiro com a publicidade online também. Então, vinham as notícias mais estapafúrdias possíveis. Aí a gente tem a Papa Francisco apoia a candidatura de Donald Trump, tá? A gente que trabalhou com a Hillary Clinton foi encontrado morto num caso suspeito de suicídio e assassinato. Então, isso daí despertou tanta curiosidade desse editor que eles foram lá e descobriram, tá, cerca de 140 sites com notícias desse tipo aí que as pessoas estavam seguindo muito. Na Macedônia, né? Ele falou assim, mas o que estranho, né? Foi o que mais chamou a atenção, por ser fora, né? Completamente fora na Macedônia, um site fazendo tanta, e era tudo mentiroso, tipo essa aí do Papa Francisco, entre outras. Então foi aí que nasce, na verdade, um pouquinho dessa nova era, tá? Das fake news, que movido principalmente pela indústria dos cliques, porque, inicialmente, eles não tinham partido. Tá? Olha, nós queremos... Eles eram caça-cliques. Tá? Então, porque os sites eles recebem mais quanto mais clique tiver. Então, era assim que funcionava, não era exatamente ideológico. Não foi provado nada da questão de ideologia desses Na verdade, rapazes. Pouco importava para eles se o Trump ganhasse ou não. O negócio era ganhar o dinheiro, né, proveniente dessa indústria de cliques. Vamos lá. Uma pesquisa, né, feita aí pelo MIT, né, Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, é ciência. Ele foi publicado numa revista chamada Science, ok? O MIT é uma universidade muito respeitada no mundo, assim como a revista Science. Tá? E eles chegaram à conclusão que as fake news elas se espalham 70% mais rápidas que as verdadeiras. Tá? Então, a gente volta um pouquinho naquela história. Eu acredito, eu vou compartilhar. Né? Então, isso aí é provado, né, nessa pesquisa que as notícias falsas elas são mais compartilhadas que a verdadeira. E 70% o alcance dela é muito maior. Tá? Esse é o maior estudo, né, que a gente tem até hoje sobre essa questão aí das fake news. E eles chegaram também a algumas conclusões. Tá? Por exemplo, alguns dados assim que as pessoas ignoravam. Os robôs, não é? Eles espalham as notícias por igual, ou seja, tá? É tanto notícia falsa quanto verdadeira. Tá? Então, quem é mais propagador de notícia falsa são os humanos, tá? Porque as máquinas, né, muita gente sabe que hoje em dia se utiliza, né, os famosos bots para a produção de notícia, para a disseminação de notícia, tá? Mas os seres humanos espalham mais notícias falsas ainda, segundo essa pesquisa aí. Tá? E eles foram mais adiante também. Aí eles foram atrás do perfil de pessoas que estão por trás desses boatos. Geralmente, eles chegam numa rede social, eles pegaram como exemplo o Twitter, eles entram ali, tá? Plantam a notícia ou o que eles querem, eles têm poucos seguidores, eles seguem pouquíssimas pessoas, vão ali e fazem o papel que eles... né, escolheram, não é? No caso, plantar fake news, e depois, geralmente, eles saem. Então, eles têm um comportamento diferente daquele usuário contumaz, que vai lá, que posta, que está sempre ali, opinando, certo? Então, esse é um alerta, tá, para a gente estar por dentro e saber como é que esse tipo de perfil atua, né, e para a gente prestar atenção também. E essa pesquisa também chegou à conclusão de que os assuntos relativos à política eles se alastram 3 vezes mais rápido que as demais notícias. As notícias, a gente está falando de notícia falsa. Tá? Quando o tema relativo à política, o alastramento é 3 vezes mais fácil, mais rápido.
Tá? Então, a notícia em si, a fake news já se alastra mais rápido. Quando é relativa à política, é muito mais. E aqui a gente está numa casa, né, que trabalha, né, com essa questão da política, então é preciso muito cuidado. Acho que a questão é ser muito cético com o tipo de informação que recebe, né, para a gente não cair nessa situação. Ok? Bom, olha, a gente já sabe assim, que o negócio virou um terreno tão pantanoso, mas tão cheio de detalhes, certo? E que o pessoal mais especializado, mais especialista, resolveu pegar e criar classificações para o tipo de clima que a gente está vivendo hoje em termos de fake news. Aí a gente tem essa especialista, tá, que ela está numa escola ligada a Harvard, tá, o nome dela é Claire Wardley, certo? Então, ela é do First Draft. Tá? Então, ela criou esse esquema aqui, mostrando, classificando cada fake news, tá, de acordo com um levantamento que eles fizeram, tá, para se poder identificar melhor. Então, a gente tem, assim, por exemplo, aqui, ó, falsa conexão, quando as manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo. Tá? Então, o pessoal se deu ao trabalho de criar um esquema, tá, para mostrar como que a gente está sendo afetado por esse tipo de conteúdo falso, que ele pode ter vários formatos, certo? E ou então, pode ser falso contexto, tá? Quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação contextual falsa. Tá? Aí, manipulação do contexto, a informação ou imagem genuína manipulada para enganar, não é? Então, a gente tem aqueles famosos sites também de sátira ou paródia, porque isso aí, seguidamente, as pessoas, tá, as que não estão acostumadas a lidar com informação, elas têm aquilo como verdadeiro, não é? E a gente tem os casos aqui no Brasil do sensacionalista, do Joselito Miller, que fazem esse tipo de trabalho, não é? É uma classificação, mas isso, na verdade, não é fake news, né? Isso aí é uma sátira, né? Mas a pessoa desavisada, que não sabe que é sátira, acaba acreditando naquilo. Tá? Então, são algumas classificações de... Sim. Aí, ó, aí foram mais longe. Tem aquele de conteúdo enganoso, uso de informações para enquadrar uma questão ou um indivíduo, não é? O conteúdo impostor, tá? Quando fontes genuínas são imitadas e colocam lá na boca de outra pessoa, tá? Certo? E conteúdo aquele fabricado, tá? Esse que é 100% falso, criado para ludibriar, não é? E prejudicar. Certo? Então, aqui existem essas variações, não é? Então, a gente tem desde notícia verdadeira misturada com a falsa, tem aquela que é inteiramente falsa, tem os sites de paródia, para vocês verem o universo que hoje nós estamos vivendo. Não é? Então, esse tipo de classificação das fake news ou da desinformação é utilizado por várias agências de checagem. Tá? Tem uma que só fala é verdadeiro ou é falso. Outras fazem classificações das mais distintas. Chegam a ter casos até de 11 classificações de fake news. Tá? A mais usada, a mais combatida, na verdade, e a que mais engana, é uma chamada fake news sanduíche. Você coloca algumas, 4, 5 informações verdadeiras, aí coloca 2 ou 3 informações falsas, que é o que você quer, na verdade, passar para frente, e depois coloca mais umas 4 ou 5 verdadeiras. Aí você confunde mesmo, a ideia é essa, confundir a cabeça da pessoa. Fala assim, não, essa notícia eu vi, é verdadeira. Mas isso não é verdadeiro. Tá? Então, lá tem 10 fatos. Só que desses 10 fatos, 2 são falsos, e que é o que a ideia inicial é malicioso mesmo, é com essa intenção de confundir a ideia da pessoa. Ok? Aqui nesse gráfico, né, do Google Trends, a gente mostra, ele mostra, na verdade, quando que as fake news começam a aparecer aí no trend do Google, que as pessoas começam a se interessar, a procurar, saber o que é esse negócio de fake news. E não por acaso, a gente vê a eleição, o período de campanha, né, foi 2016, é em janeiro de 2017 que o Trump toma
o poder, e daí ele começa esse negócio. O slide... Ele se apropriou do termo fake news, não é, até esvaziá-la de sentido. Tá? O termo passou a ser utilizado por ele para negar alguma coisa, tá? Ou alguma coisa que trouxesse desvantagem a ele. Certo? Então, é desfavorável, ele vai lá e vira. É fake news. Ele fez isso recentemente, em questão de 2 semanas. Quando teve na Inglaterra, né? Então lá ele deu uma entrevista para um veículo de comunicação, não saiu conforme ele imaginava. Ele falou assim: não, isso aqui é fake news. Mas aí a entrevista foi gravada, então é tudo muito. Então, se não é o que eu quero que saia, então virou fake news. É por isso que alguns estudiosos estão até falando: olha, esse termo não está correto, o uso desse termo, porque as pessoas estão usando tudo que não é favorável a mim, virou fake news. E isso está sendo usado não só pelo Donald Trump, mas várias pessoas no mundo inteiro. Aqui era uma entrevista, né, onde ele fala, né, que you are fake news, que é um repórter da CNN, que é um veículo de comunicação respeitado, tem credibilidade, né, um dos que mais tem credibilidade no mundo, e ele fala assim: não, isso é fake news. Então, é isso aí, começa a esvaziar o sentido. Não é o que eu quero, eu acho que então é fake news e vou falar e pronto, acabou. Então, é isso que acontece. E daí, depois, ele foi acusado, né, de na campanha, muita divulgação de fake news sobre o candidato. Ele fala assim que não. Quem, na verdade, está fazendo fake news são os adversários. Então, é por isso que chega nessa situação de descrédito, não é de descrédito, do uso não correto da palavra fake news. Então, se aproveita onde ele pode, não é? Bom, mas aí, o que está... Então, foi com o Trump? Não necessariamente, não foi o Trump, mas foi. Foi também porque o termo acabou ganhando o mundo e todo mundo começou a conhecer a fake news. Mas antes disso, a Casa Branca, tá, ela já tinha criado lá uma espécie de um centro de informações de divulgação de notícias boas, tá, antes do Trump. Certo? Vamos frisar aqui. Não importando até se essas notícias fossem verdadeiras ou não, certo? Não precisava ser necessariamente verdadeira. Então, é isso que os estudiosos dizem que, olha, não foi exatamente na era Trump que se criou o termo fake news ou que ficou mais popular, mas que isso sempre, na verdade, houve, né? Aqui a gente trouxe alguns casos, né, de outros indícios, né? Vamos sair um pouquinho dos Estados Unidos, de processos eleitorais que fake news teriam, que há indício de fake news. Por exemplo, na saída aí da Grã-Bretanha da Comunidade Econômica Europeia, né, do bloco econômico, na véspera da realização do plebiscito, foram distribuídos algumas fake news. Uma delas dizia do alto custo da saúde, da permanência, né, da Inglaterra no bloco econômico, que eles estariam subsidiando a saúde da Europa como um todo. Então, o que se queria, né, incutir era que, olha, se a gente sair da Comunidade Europeia, a gente vai ter mais dinheiro para investir na saúde dos ingleses. Tá? Então, a cifra que eles colocaram era bem significativa, 350 milhões de libras para a saúde. Certo? E por semana. Por semana. Agora, vocês imaginem só o apelo que deu isso. Então, eu vou votar pela saída da Comunidade Europeia. Então... E deu no que deu. Eles saíram, né, da Comunidade Europeia. Então, um dos indícios, né, eles até pediram, né, para investigação, não é, para saber o real, né, o que aconteceu, o que não aconteceu. O processo aí separatista da Catalunha também foi foco aí de fake news. O jornal É o País trouxe várias informações, né, relativas a indícios de fake news.
O Washington Post, né, americano, também cita essa questão da influência de fake news, da disseminação, e principalmente no momento que estava todo mundo com os ânimos muito acirrados, o povo na rua. A gente vê aqui algumas imagens, então é propício, né, na verdade, para o... Bom, e na França também, não é? O Emmanuel Macron está super preocupado, porque no período pré-eleitoral ele mesmo foi vítima de fake news, né, das mais variadas formas, certo? E então eles entraram as fake news estão no radar deles. E eles entraram assim com tudo para conseguir uma forma de driblar essa questão aí, tanto porque eles mesmos foram prejudicados, não é? Uma das notícias aí da França, nas eleições da França, era que ele recebia dinheiro para a campanha da Arábia Saudita, depois foi desmentido. Todos os boatos, né, as fake news, elas são desmentidas. Mas, até ocorrer esse desmentido, causa um dano muito grande, tá? A exposição da pessoa. Então, ela perde eleitor, ela perde... as empresas perdem dinheiro, e assim. O que é que dizem, né, algumas pesquisas aí sobre fake news? Essa aí da Universidade de Oxford, né, mostra aí que grupos conservadores de extrema-direita são os maiores responsáveis aí pela disseminação de notícias falsas. Aí eles checaram essa pesquisa, ela foi divulgada, né, em janeiro, né, foi publicada no Valor Econômico, no UOL, e diz que é mais propenso a ultradireita, né, realizar a divulgação, né, de fake news, de que as demais categorias, aí, as demais... E outra pesquisa aí da Universidade de Ohio, né, diz que as pessoas que tendem a confiar em suas intuições são presas mais fáceis aí de fake news. Porque pessoas muito intuitivas, não, isso aqui está certo. Porque é aquele negócio da pós-verdade. Eu acredito, eu vou disseminar. É isso que ocorre, né? O aumento da polarização também é um terreno propício, tá, para a fertilização de fake news, porque cada um fica puxando para o seu lado, certo? E cada um quer criar uma história mais colorida e mais palatável, mais deliciosa, mais bonita, para ludibriar ou para seduzir o leitor, certo? Aí a gente foi atrás também de algumas informações sobre como é que é a legislação, tá? Tem alguns países que já têm legislação, outros estão encaminhando aí na legislação sobre essa questão da fake news, tá? A Alemanha foi o primeiro país, na verdade, a ter a sua lei para punir fake news. Ela entrou em vigor a partir de 1º de janeiro e ela prevê multa de até 50 milhões de euros, tá? Aproximadamente 200 milhões de reais. Tá? Então, é outro universo. Na Alemanha, eles são bastante rigorosos, sérios aí nessa questão de... Lá, por exemplo, não tem pirataria. É um universo muito distinto. É uma sociedade que viveu a questão aí da guerra, então tem muitos... E eles levam muito a sério essa questão de ser correto. Mas, veja bem, uma multa de 200 milhões... equivalente, né, a 200 milhões é bem pesada, não é? Divulgar aí fake news. Aí a gente tem a Itália também, que a Itália está estudando uma forma de coibir, tá, as fake news. Não é? Então, ela está se guiando também pelo modelo alemão, só que ela está esbarrando na liberdade de expressão, certo? E esse é um grande problema que a gente vê em vários países hoje do mundo. Tá? Como é que eu vou definir uma lei específica para combater as fake news? Quem certo? vai dizer que isso é verdadeiro ou que isso é falso?
Tá? Então, esse é o maior problema, vamos dizer aí, quando se fala, vamos criar uma legislação. A gente vai ver mais para frente como é que está esse tema aqui no Brasil, mas a gente trouxe alguns exemplos. Não, vamos falar da Malásia. Então, a Malásia, ela também, agora há pouco tempo, definiu, tá, uma lei contra as fake news. Então, que quem propagar ou quem recorrer a fake news pode levar uma prisão, 6 anos de prisão. E a gente teve um caso lá, tá, de um dinamarquês que foi reclamada, ele mentiu deliberadamente numa rede social que a polícia demorou 50 minutos para atender uma ocorrência, tá, com um imigrante. Tá? E aí foram ver, na verdade, a polícia tinha demorado só 8 minutos. O que aconteceu? Ele acabou sendo preso, tá? E cobraram dele uma multa de o equivalente a R$9.000. E ele não tinha como pagar, puxou 1 mês de cadeia, né, por conta disso aí. Então, e tem muitos críticos, né, porque da Malásia, que isso seria uma questão de censura, época de eleição. Tudo é muito complicado nessa questão da legislação, de quem determina o quê. Da mesma forma, a gente tem na França. A França também está estudando. Emmanuel Macron, que foi vítima de fake news, ele fala, não, nós vamos colocar... vamos endurecer as leis nessa questão aí de divulgação de fake news, mas também tem essa crítica. Olha, será que isso não é uma forma de censurar quem pensa diferente de você? Então, essa discussão acompanha o tema aí fake news, ok? Bom, e na esteira de combate, tá, às fake news, tem muita coisa acontecendo, tá? E aí as agências de fact-checking começaram a ganhar mais força. Tá? Essas agências, para quem não sabe, elas são voltadas à checagem de notícias, elas se dedicam integralmente nisso, né? A isso. Então, teve esse aumento expressivo aqui de 20%, tá? Como vocês podem ver aqui. Certo? Então, quem lidera, em termos de números de agências, é a América do Norte, com 47, em seguida vem a Europa, tá? 46, a América do Sul, 13, e os outros países ali. Desculpa, então, a Ásia, antes da América do Sul. A América do Sul tem 13 agências de checagem. Dessas 13, 8 ficam no Brasil. Tá? Então, o Brasil, quem mais tem agência de checagem no mundo é os Estados Unidos. Se na América do Norte tem 47, só os Estados Unidos eles têm 42 agências de checagem. Isso aí é um trabalho feito pela Duke Reports Lab, que é da Duke University, lá dos Estados Unidos. Então, e o que é essa tal de agência de checagem? Eles checam informações de imprensa. Tá? Então, isso daí, se a imprensa ela fosse correta, não precisaria nem ter agência de checagem, porque é o básico do jornalismo. Que eu imagino que tem bastante gente aqui que é do setor aí. O básico do jornalismo é você checar a informação. Tá? Então, essas agências elas proliferaram, né? Só de um ano para o outro, o crescimento foi de 20%. A gente tem, hoje, no total, são 146 agências no mundo. Em 2014, eram 44. Então, cresce numa velocidade muito grande. E é uma tendência mundial esse negócio de crescimento de agências de checagem. Tá? O Brasil é o segundo país em número aí de agências de checagem, só perde para os Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente tem as famosas, né, as mais famosas, que é a Lupa, Aos Fatos, aí também tem boatos.org, certo? Eu acredito que essas sejam as mais conhecidas aí do grande público. O Estadão tem o UOL Confere, tem boatos.org, e-falsas. Então, tem algumas agências aí que fazem esse trabalho. Mas o que aconteceu nos últimos tempos por conta desse trabalho aí das agências,
né, ter feito esse tipo de correção, não é? Vão lá, vendo que se a notícia é falsa ou não, e denunciam. Tá? Acontece que existem correntes contrárias a esse tipo de checagem. Por quê? Porque eles acusam essas agências, por exemplo, de censurarem a direita. Tá? Aí ocorreram alguns ataques a jornalistas, tá, dessas agências, sendo acusados de esquerdistas. E os ataques se estenderam até aos familiares. E a gente tem por trás disso aquele grupo famoso que é o MBL. Tá? Esse aqui é um post, aliás, do MBL, né? É uma imagem, né, que fala assim: Facebook colocará agências esquerdistas para decidir quais notícias são fake news e derrubará o alcance delas na plataforma. Então, o Facebook ele faz esse tipo de parceria, né, de checagem de informação com 13 países. O Brasil foi o único que teve essa repercussão de ataque, na verdade. Olha, isso não está certo. Então, quando a gente fala esse negócio de legislação, isso aqui não é uma lei, isso aqui é só uma iniciativa do Facebook. Então, tem essa discussão. O pessoal da direita, por exemplo, o MBL, também saiu, o Danilo Gentili também atuou aí nessa questão de post, contrário a essa ação, na verdade, do Facebook, que foi anunciada em maio. Tá? Então, tudo isso aí é bastante recente. E não é, por exemplo, que o Facebook vai tirar do ar as notícias que têm indício aí de serem falsas. O que não vai ser possível é patrocinar essa notícia. E se você compartilhar informações que caem nessa rede deles aí de notícias falsas, você vai receber lá um e-mail, né, do Facebook. Olha, preste atenção, cheque se isso é verdadeiro. Aí dão lá 10 dicas para você ser bastante cético ao compartilhar a mensagem. Mas ele não proíbe, ele não tira do feed essa mensagem que foi postada. Tá, então... Só para ressaltar, o Brasil foi o único país que teve ações virulentas a respeito dessas medidas, né, que partiu desses grupos aí, como o MBL, Movimento Brasil Livre. Certo? Bom, e aí? E o que a gente teve nos últimos tempos, tá? Em termos de fake news, assim, que se desenrolaram dramaticamente falando. Então, a gente tem o episódio da vereadora, né, da Marielle Franco, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro, né, em março desse ano, e que, em seguida, começaram a aparecer fake news envolvendo o nome da vereadora. Uma delas falava ela seria que a namorada do Marcinho VP, tá, e que ela tinha ligações com o Comando Vermelho, certo? Ela teria sido eleita pelo Comando Vermelho. Então, é um caso, né, de fake news e que foi mundialmente reconhecido, e o juiz conseguiu. Olha, vamos tirar isso do ar, punir, está entendendo? Chegou a certo ponto que, em poucos dias, o pessoal já tinha computado cerca de 20 mil links com notícias falsas falando da Marielle. Gente, mas aí o que aconteceu? Eles criaram uma rede de proteção, tá, para evitar que isso se alastrasse mais e também para desmentir isso a tempo. Foi um ótimo trabalho, certo, de coibição de fake news, porque eles atuaram a tempo. Tipo assim, as notícias fakes começaram numa sexta-feira, no sábado eles já tinham assim uns desmentidos por toda parte, certo? Então eles não perderam tempo, mas eles tinham apoio, tinham os assessores, tinham advogados, a área de comunicação agiu também. Então é um caso emblemático de coibição de fake news e com sucesso, tanto que no final, quando as notícias fakes estavam aparecendo, foi feita uma pesquisa pela FGV, elas já estavam sendo rejeitadas por 73% das pessoas, dos usuários das redes sociais. Sabe? Então, foi um trabalho louvável,
tá? E que merece, assim, até os nossos parabéns. Então, as pessoas mesmo já estavam se encarregando nas redes de avisar que aquela notícia era falsa. Tá? Então, foi uma ótima caso, ação. na verdade, que foi notícia no mundo inteiro, né? Então, por isso que eles conseguiram, possivelmente, esse resultado tão bom. E eles agiram muito rapidamente. A hora que viram os posts, já entrou com ação na justiça para proibir isso. O juiz também foi rápido, deu 24 horas para tirar do ar. É um case aí de sucesso, na verdade, aí, dessa questão das fake news. Tá? De conseguir proibir a veiculação. Coibir, né? Bom, então a gente está mostrando para vocês aqui também esse caso triste, recente, envolvendo o menino, esse Marcos Vinícius, né, que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Tá? O caso aí tem semanas, não é? No Complexo da Maré, foi no mês passado esse caso. O menino supostamente estava indo para a escola, tá? A mãe dele toda vez apresenta a camiseta dele, que ele estava indo para a escola, e ele foi assassinado, na verdade, né? Por policiais que faziam ali o serviço de segurança, enfim. O que acontece é que agora tem sido postado, isso aí já saiu do ar. O UOL Confere atuou, advogado. Isso aí precisa sempre de advogado para obter liminar, para você tirar esse post das redes sociais. Tá? Postaram uma foto dele, ao lado um outro rapaz, que ele está segurando uma arma. Né? Eles estão dizendo, o post falava que esse rapaz seria o Marcos Vinícius, né, para ligar ele ao tráfico de drogas, ao crime organizado, que ele não era uma boa pessoa, esse tipo de coisa. É que essa foto não dá para ver, mas o menino do lado está fumando um baseado. Então, eles tentam desconstruir o caso. Tá? Aí, uma agência, a AFP, né, Associated France Press, eles fizeram uma checagem das fotos. Olha, esse menino não é o menino com a arma, não tem os traços, não tem o corpo do Marcos Vinícius, e chegou à conclusão que, olha, isso é fake. E daí, Justiça conseguiu suprimir, esse post foi retirado do Facebook em 24 horas. Então, mas o caso foi tão importante, assim, rodou tanto o mundo, certo, que a ONU mesmo se encarregou de vir aqui, de abrir um programa, tá, em prol das pessoas, não é, vítimas de violência. Então, ela tem o programa Vidas Negras, né, que defende o fim da violência contra a população. Certo. Mas não é só, né, na política ou com pessoas vítimas de violência que tem essa questão das fake news. A gente também tem isso aí no mundo corporativo. Tá? Em 2016, a Coca-Cola ela foi vítima aí de fake news, que foram divulgadas mensagens que ela estaria comprando o aquífero Guarani. Você fala assim, gente, mas o aquífero Guarani não é uma coisa vendável, né? Ele não está à venda, não é assim. Mas, enfim, foi circulado essa mensagem, né? E eles tiveram bastante trabalho, tá? Fizeram várias iniciativas. O aquífero Guarani é um reservatório que consta embaixo do Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, né? E que dimensões assim gigantescas, certo? E o que aconteceu daí? A Coca-Cola, esse era um boato que já estava rolando por e-mail há alguns anos. Aí foram lá, não é? E retomaram a história. E, de novo, né, com a proximidade do Fórum Mundial das Águas, o pessoal resolveu bombar uma história antiga que já havia até sido meio que perdida. E daí o que aconteceu? Não é? Daí a multinacional não perdeu tempo, foi lá e começou e entrou em ação para coibir e bloquear esse tipo de notícia falsa.
Aí eles fizeram um grupo de WhatsApp dos empregados, da companhia toda, eles colocaram um post no site, o próprio presidente da empresa saiu em defesa, olha, estão circulando informações falsas de que a Coca-Cola, junto com a Nestlé, estaria comprando o aquífero Guarani. Isso não existe, fica até... e aproveitou o evento aí das águas para informar que, olha, isso é uma informação errada, mas então eles não atacam só esse tipo de informação, não é só de políticos, só de envolvendo crime, sei lá, empresa, é tudo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse case, que eu achei bem interessante, até porque se alguém trabalha com alguma empresa, eles deram atenção especial no WhatsApp, criando um canal entre os funcionários e as respectivas famílias deles. Então, na própria família, né, que muita gente, eu acredito que tem isso, sempre tem aquela pessoa que manda mais fake news via WhatsApp. Então, quando algum familiar mandava alguma coisa, o funcionário já se encarregava do desmentido. Certo? Então, eles foram direto ao cerne da questão, né? Eles não perderam tempo. Tá? Então, é um outro caso que é muito... louvável, tá, por parte de corporação que resolveu tomar as rédeas da situação, não é? E se deu bem. Outro caso envolve a Pepsi, tá? Então, e também está linkado um pouco com a questão aí da eleição norte-americana, porque a presidente, a CEO da Pepsi, ela declarou apoio a Hillary, e daí, depois quando o Trump vence as eleições, foi divulgado que ela estava de preto, pediu para todos os funcionários irem de preto, e que para quem votou no Trump não comprar a Pepsi, comprar refrigerante de outra marca. Era uma fake news, mas... acabou impactando, né, as vendas da empresa. Caíram 35% num dia, gente. Sabe? Então, isso é muito relevante para uma empresa. Certo? E mais do que isso, as ações caíram, durante mais de um mês, caíram 20%. Então, é prejuízo para as empresas. Não é? Eles saíram, foram lá, fizeram desmentidos. Olha, isso não é verdade. Mas, enfim, o estrago estava feito e o prejuízo para a empresa está aí. Né? A gente fala agora um pouco sobre o mercado da fake news. A gente pegou primeiro esse caso aí da Macedônia, porque foi o primeiro que veio à tona, né, e foi buscado por esse site americano chamado BuzzFeed, né, que investigava, né, que falou assim, mas de onde é que vem essas 140 sites da Macedônia, lá em Vélez? Né? Que coisa mais estranha, mexendo com a eleição americana, fazendo post do Papa Francisco, apoia o presidente Donald Trump para as eleições nos Estados Unidos. Então, ele tinha, né, o teor era sempre das matérias, era das manchetes, principalmente, sempre sensacionalista, e informações mentirosas. E esse BuzzFeed, ele analisou que as 20 notícias sobre a eleição americana, as notícias falsas, elas tiveram um engajamento maior no fake news, aqui, 8,7 milhões, de que as notícias verdadeiras. Que foram 7,3 milhões, para a gente ver o que pode ser o efeito avassalador, não é, dessas notícias falsas. As pessoas querem, olha, se isso está de acordo com a minha ideia, eu vou divulgar, é isso que eu quero, e pronto, e acabou. Né? Mas e aí, pessoal? Vocês acham que é só a Europa lá que tem um polo de fake news influenciando? Vocês já ouviram falar de polo de fake news no Brasil? Existe, gente. Tá? A gente pegou aqui alguns exemplos, a gente não tem. E a gente recém viu, a semana passada, foi ao ar no Profissão Repórter, né, alguns... sites, né, que fazem também notícias mentirosas. Então, e é sempre da mesma forma. É coisa assim, de uma salinha com 1 ou 2 computadores e vão produzindo as mensagens, principalmente os títulos sensacionalistas.
Tá? Então, o primeiro que a gente teve assim, mais repercussão, mais presença na mídia, na verdade, é esse aqui de Poços de Caldas, é um rapaz chamado Beto Silva, que também ele conta, né? A reportagem da Folha fala que era uma casa, uma sala de 30 metros quadrados, com 2 computadores, né? Então, como é que ele produzia as notícias? Ele tem uma teia de sites, um deles, o principal, acredito que todo mundo já tenha se deparado, que é o Pensa Brasil. Tá? Aí, nessa linha, ele tem o Brasil Verde e Amarelo, Pensa Poços, mas, assim, são uns 10, 15 sites com nomes diferenciados. Aí, quando é descoberto, ele vai lá e fecha e abre outro com outro nome. Tá? Mas e o que acontece com o seu Beto Silva, lá em seu recanto, em Poços de Caldas, distribuidor de fake news? Tá? O que acontece? Que ele consegue um número de cliques absurdamente altos com esse tipo de noticiário falso. Tá? Ele conseguiu, em dezembro de 2017, tá? Tipo, assim, 700 mil, tá? Cliques. E para vocês, a título de comparação, o Estado de Minas, que é um jornal tradicional, não é? Que tem estrutura, que investe, que tem trabalho especializado de repórteres, conseguiu 2 milhões. Então, 700 mil, para comparar com um veículo de porte, é muito, pessoal. Sabe? Então, não dá para deixar isso aí escapar impune desse jeito, esse tipo de ação desse pessoal aí. E vamos falar um pouco das manchetes, então, criadas aí da cabeça do senhor Beto Silva. Aqui, um exemplo, né? Lula lutou muito pelo Brasil, não merece esse juizinho fajuto, diz Gilberto Gil. Isso daí, na verdade, nunca existiu. O Gilberto Gil entrou com uma ação contra o site. O juizinho fajuto que ele está falando é o Sérgio Moro. Então, são coisas que... Sabe quanto que ele tira com essas histórias fantasiosas por mês? 100 a 150 mil reais. Tá? E outras manchetes do tipo: Marisa Letícia não morreu, foi vista na Itália. Então, isso e as aí... pessoas entram para ver. Nossa, sabe? É o tipo de noticiário que nem Notícias Populares, né? A gente sabe que seria capaz de algo similar. A gente está bem apertado aqui no tempo, a gente vai correr, a gente pede desculpas aí. Outro caso é de Praia Grande, né? A gente queria falar rapidamente, tá? Exemplo aí de chamada: 94% da população quer intervenção militar e apoia o fechamento do Congresso. Então, eles fazem algumas outras postagens. Por exemplo, eles pegaram uma nota, a Folha diariamente coloca lá há 50 anos. Pegaram uma notícia de 1968, quando o Brasil vivia numa ditadura, e colocaram uma foto do Michel Temer com as Forças Armadas, falando, né, que o Brasil está entrando em estado de sítio, já está tudo pronto. E pegaram a matéria, mas não fizeram nenhuma, só trocaram a foto, está entendendo? É um daqueles casos que a gente falou do ecossistema. Então, está descontextualizado, porque essa notícia é velha. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente lê e sempre ser muito cético, tá? Até desconfiar de tudo. Sim, é isso que a gente precisa fazer. Vamos lá. Bom, vamos e a motivação dos rapazes não era outra senão cliques, porque é o mercado. Quanto mais clique você tem no seu site, na sua página, mais você vai subindo a valorização do seu site, da sua página e tudo mais. Bom, então vamos falar um pouco sobre a legislação brasileira, certo? Hoje a gente não tem, infelizmente, uma punição assim que a gente possa dizer que possa de alguma forma coibir isso, cortar já imediatamente. O que pode acontecer é que, dependendo do caso, tá, pode ser enquadrado em calúnia, injúria e difamação, tá? Certo? E sempre tem que ter a figura de um advogado, tá? Então é isso. E quanto mais rápido se agir, é melhor. Tá? Aqui a gente tem a posição do Senado, né? Ele diz que não pode censurar previamente, né? O senador Eunício. Então,
ele já deu a sua dica, né, que ele não ele viveu essa questão da censura, que não vai mexer com esse imbróglio aí. E a gente tem hoje tramitando 16 projetos, né? Pelo menos 16 projetos entre e senadores, isso, senadores, que eles estão com propostas assim, não é, de bloquear as fake news ou de punir as fake news de algum jeito. Esses projetos aí eles prevêem prisão e também indenizações. A prisão aqui no caso chega até aqui, ó, 6 anos e meio, aqui multa de até 50 milhões para a empresa de internet. Então, é tudo muito discutível. Como é que você vai prender a sua tia de 80 anos que passou um post aí para você, ou no WhatsApp uma mensagem que é falsa? É muito complicado. E volta naquele negócio. Quem vai dizer se isso está falso, se não é falso? Porque casos, por exemplo, como o da Marielle, fica mais fácil a checagem, né, do menino aí que foi associado, Marcos Vinícius, com o tráfico de drogas. São casos rumorosos que atingiram a opinião pública, que está todo mundo atento, certo? E agora, e os outros casos? Mas nem tudo é assim. Né? Nem tudo. A gente sabe muito bem que nem todas as coisas são assim. A estimativa das agências de checagem em relação à imprensa é que eles checam 1% das notícias. Então, é um universo muito grande. Imagina, não dá. Não... Diante de tudo que rola aí, eles só conseguem se incumbir de 1%. Tá? Imagina só o tanto que precisa. E tem sempre essa questão, né, dos projetos aí de lei, a questão da violação da liberdade de expressão. É onde mais pega, na verdade, em qualquer país, é essa questão de você estar cerceando a liberdade de expressão. É preciso muito cuidado, na verdade, com esse tema. Né? Quem é que vai determinar a falsidade ou não da notícia? Vai existir um fórum especial para isso? Então, e tem capacidade, tem gente suficiente numa situação de um país que quebrado, né, vamos dizer assim, sem dinheiro para questão de saúde, para fiscalização de segurança. Vamos inventar mais? Não sei. Tem muitas discussões aí. Por outro lado, né, as fake news deram aí novo impulso, né, à importância da imprensa. As pessoas hoje procuram mais a imprensa para saber se isso é verdade, isso não é verdade. Tá? E está entre os veículos de maior credibilidade hoje é a questão de imprensa. O primeiro vem revista semanal, depois vem os jornais, as televisões. Em último lugar está o WhatsApp. Tá? É a maior fonte e as pesquisas mostram isso, que a maior fonte de propagação de fake news sai do WhatsApp. É muito rápido, gente. Eles têm um sistema assim que atinge milhões de usuários, tá, em minutos. Tá? Então, a mesma pessoa está... As pessoas todas estão recebendo notícias ao mesmo tempo, tá? Essas fake news, devido a essa tecnologia avançada que a gente tem hoje. Aqui algumas dicas, né, como identificar fake news, né? A primeira é esse negócio, veja se a informação saiu em veículos de imprensa de grande circulação, ajuda, né, para saber se isso é verdade ou não é verdade. Seja cético com as manchetes, porque normalmente a fake news sempre procura manchetes mais sensacionalistas, com ponto de exclamação, tudo caixa alta, você já pode desconfiar. Sério. O URL, né, porque às vezes... Eles encontram meios de disfarçar. Por exemplo, quem que não achou que folhapolitica.org era alguma... editoria da Folha de São Paulo? Muita gente pode incorrer nesse erro. E não, é um site aí que é visto como um dos disseminadores de fake news, nome folhapolitica.org. Considerar as fotos, né, as datas, se a história é farsa ou é uma brincadeira, a gente volta naquela história. As formatações incomuns, geralmente, são muito exageradas, ou então tem erros de português, certo? Não, as matérias não são assinadas. O expediente, é muito importante dar uma olhadinha no expediente do site. Aquele item sobre, que tem lá em cima, é bom entrar para ver.
Ó, isso daqui é o que a gente deve fazer com essa questão de fake news. Ser muito cético, vamos prestar atenção. Isso é verdadeiro? Não vamos desconfiar de tudo, é verdade. Precisa desconfiar para não ficar passando informação que não. Porque isso atrapalha não só a questão do jornalismo, ele pode atrapalhar a sociedade. Né? Então, é muito complicado essa. Vamos barrar esse tipo de informação. Caso seja vítima aí de fake news, é agir rápido para tentar aí conter os danos. Tá? Quanto mais rápido você conseguir conter esses danos, tanto melhor. Corremos aí no final para que vocês pudessem fazer perguntas, não é? A gente está... Estamos à disposição. À disposição. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém tem uma dúvida? Está aberto para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, elas estão aqui para responder. E quem quiser fazer a primeira pergunta, o microfone está aqui. Você fica na tribuna, porque o microfone vai ficar. Por favor, usa o microfone para poder passar. Vocês disseram no começo que essas propagandas, esses fake news, estão relacionados a um algoritmo, né? Então, não seria simples identificar o algoritmo e bloquear ele para replicar na internet? Olha, o fato é que não é tão simples assim. Tá? Porque, se fosse simples, iriam ter conseguido já identificar vários propagadores. Não é? Acontece que as pessoas começam a compartilhar aquilo exaustivamente, então fica difícil conseguir chegar até a raiz. Assim. A gente teve um caso lá da Marielle Franco que conseguiram identificar o autor, não é? Que foi aquela desembargadora Marília de Castro Neves, que ela passou essa notícia falsa adiante. Inclusive, o MBL foi lá e pegou e publicou. Certo? Foi o que comprou, e por conta disso, eles foram bloqueados no Facebook. Um dos maiores desafios justamente identificar o autor da postagem, quem está por trás. Não é nada simples, não. O problema, aliás, ele é bem complexo e a solução ela também não passa por situações simples. O mais importante é cada um ser... cético, olha, será que isso é verdade? Vamos ver, está na mão de cada um, porque as agências checadoras falaram assim, olha, a gente não dá conta, não tem, a gente não faz nem 1% de checagem das notícias que são veiculadas. Imagina de post, depende, porque tem milhões de usuários, e uma pesquisa recente, 12 milhões de perfis distribuem notícias falsas. Então, é muita gente distribuindo notícias falsas. E, na verdade, as empresas não querem coibir quem está divulgando essas notícias falsas. Não é exatamente o propósito delas. É bem complicado essa situação mesmo. Eu solicito, então, que você fale seu nome e de onde você é. Meu nome é Edu, sou advogado aqui em Osasco. Eu posso fazer outra pergunta? Então, nesses sites também tem aquele canalzinho para você bloquear ou denunciar a determinado fake. Né? Então, o que a gente vê, eu já tive até experiência nisso para fazer esse teste, quando você denuncia um texto literário que tem alguma questão que envolve direito autoral, eles são rápidos para bloquear, porque isso daí é uma análise objetiva, eles não estão tratando do conteúdo do texto, eles estão vendo lá que trata de um direito autoral, então eles já bloqueiam aquilo. Agora, quando trata de uma questão subjetiva, uma questão de gênero, uma questão religiosa, eles acabam declinando disso, falando que isso daí é opinião. Né? Não parte para essa questão da discriminação e vai fazer o bloqueio. Aí você tem que tomar uma medida judicial para provar que realmente é uma discriminação e fazer o bloqueio. Então, a dificuldade não está na própria administração desses sítios eletrônicos aí? Com certeza, a própria, e acho que eles não têm, na verdade, interesse em ficar bloqueando não vou dizer todo mundo, mas quando entra nesse espectro assim mais nebuloso, não é, então que precisa de um pouco mais de estudo, né, para saber realmente o quanto que isso
é proibido ou não, é falso, não é? Então, aí precisa essa questão da justiça aí para intervir, porque, senão, deixar por iniciativa deles, não vai acontecer. É que opinião é opinião, não é? O problema é que a gente está lidando com notícias vendidas como se fossem informações, né, de interesse público, como acontecimentos, como ocorrências, coisas que aconteceram, não é? Então, aí é para confundir o leitor mesmo, não é? Para seduzir cada vez mais pessoas, certo? Meu nome é Daniela, eu sou funcionária aqui da Câmara, né? Eu tenho uma questão, uma dúvida, né? Vocês falaram muito sobre esse problema da proliferação de sites e de veículos, né, que disseminam essas informações falsas e sem qualidade, e falaram também sobre o problema da falta de checagem das informações, até mesmo pelos próprios jornalistas, né? Vocês acreditam que o fato de o STF, há alguns anos, ter dispensado a obrigatoriedade do diploma esteja também contribuindo para a proliferação dessas fake news através, né, por meio dessas pessoas que divulgam essas notícias, né? Certamente, Daniele, eu acredito nisso, sabe? Tem toda a convicção, tá? Que a falta de exigência do diploma também abre precedente para esse tipo de coisa acontecer. Inclusive, eu sou partidária do pensamento, tá, que a pessoa que não tem formação em jornalismo não poderia estar trabalhando com notícias, porque é isso que eles estão se propondo a fazer, embora seja fictício, sabe, inverossímil, tá, é notícia, de qualquer forma, que muita gente está assimilando. Então, eles não são jornalistas, não trabalham com comunicação. Muita gente, se alguém der o trabalho de ver aquele... Profissão Repórter, que apareceu semana passada na Globo, tá? Que passou na Globo semana passada, vocês veem que empresas de fundo de quintal que estão fazendo esse trabalho, gente sem qualificação ou que está voltado para outra área, sabe? Então, esse pessoal se julga assim no direito de postar, de fazer noticiário com as próprias mãos, certo? A mesma coisa que alguém aqui resolvesse ser, sei lá, dentista, fosse médico. Eu sou absolutamente contra e sou muito crítica em relação a isso, porque a gente trabalha com informação e a gente sabe que pode atingir reputações, tu tem que ser muito cuidadosa, tá, na hora da ação dos fatos. Tá? E a gente citou um exemplo aqui, como jornalistas experientes caíram, né, na conversa de uma pessoa que estava a fim de aparecer, né, no caso da escola base, certo? Movido ou pelo discurso dessa pessoa, ou também para não ficar atrás, não perder a carona nas manchetes que estavam aparecendo, então todo mundo tinha que dar a mesma coisa, ou seja, mas aquilo serviu uma baita lição para a imprensa. A imprensa erra, mas ela tem que aprender com seus erros, tá? E aprender lições preciosas. E escola base, ninguém fica à vontade de tocar nesse assunto, sabe? Isso aí realmente foi um crime. E todo mundo, quando se depara com o desenrolar dos fatos nessa situação específica, sabe, é constrangedor, tá? E jornalista, a gente tem aula de ética e legislação na faculdade, tá? E então atenta muito para esses detalhes aí. Então, mas essa questão aí do diploma, essa discussão, as redes sociais, ela não é outro universo. Todo mundo, na verdade, pode ser emissor. Acabou aquele negócio emissor-receptor, porque antigamente um falava, outro escutava. Os meios de comunicação, você era um mero receptor da informação. Agora, todo mundo é independente, e eu acho que isso independe de ser jornalista ou não, porque as redes sociais democratizaram esse espaço e daí começou a aparecer um monte de lixo, né? Porque é isso que acontece. E eu acho que é muito mais profundo que essa questão do diploma de jornalismo. Tá? Diploma de jornalismo é para os veículos de comunicação autênticos. Tá? Feito a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal de Carapicuíba, o Jornal...
são veículos de comunicação. As redes sociais, elas não têm essa prerrogativa, somente jornalista agora que vai escrever. Não, é a democratização da informação. E é isso. Cada um escreve o que quer. Ficou muito esquisito. Mas então tem que criar responsabilidade. Então, vai escrever, vai bancar o que você está passando para frente, tem a responsabilidade de arcar com as consequências. Porque ali, nos casos, o Google teve que pagar indenizações. A escola base, ela recebeu indenização também. Teve casos lá que recebeu R$1 milhão. Certo? Então, é isso. Tem que chamar a responsabilidade de quem vai passar para frente aquela notícia, vai bancar, tá certo? É isso. A gente está no começo, né, dessa questão das redes sociais, e eu acho que vai endurecer aí, justamente nesse sentido aí de responsabilização pelo que você está colocando ali. Bom dia, Alessandro Belcor, sou jornalista, assessor de imprensa de alguns pré-candidatos a deputado estadual. Revista Exame, no mês de abril, publicou uma matéria da nossa amiga Luísa Calegari, dizendo que está tramitando um projeto de lei onde, para não haver censura no meio de comunicação, no veículo, o próprio veículo vai punir o autor. E aí eles vão começar a obrigar a assinatura. Cai naquele quesito que nós estávamos escutando vocês falarem, que a pessoa não é formada, não tem o diploma e não tem a competência para escrever, e ela vai ser obrigada a pagar por aquilo que ela escreveu, a fake news. Como vocês acham que isso pode acontecer, sendo que a pessoa que não é jornalista, não é o formado, está apenas lá cumprindo o papel, lá, o seu emprego, né? Ele tem uma ordem para fazer aquela fake news nas fábricas de Poços de Caldas, outras fábricas que venham a acontecer, ele vai ser responsabilizado e não a empresa que ele está trabalhando, e não a fábrica de fake news. Por isso que é complicado. Por quê? Quem que está por trás, afinal, dessas fábricas? A gente sabe, a gente ouve falar que tem algum político, que tem algum interesse, ou que tem um grupo, tá? Tem um grupo com interesses claros, não é? Como todo mundo já viu, eles se mostram aí, que é o MBL, por exemplo, que ele quer fazer valer a ideologia dele, ultradireitista, enfim. Então, ou se a pessoa só está de olho nos cliques, nos anúncios online, tá? Então, todo cuidado é pouco, tá, para punir alguém. Daí o imbróglio hoje de como é que nós vamos agir e como os outros países também pretendem agir. Não é? Mas, na verdade, tem que ter uma responsabilização, né? Tem que ter. Por isso é que, mas no Brasil já caiu a obrigatoriedade do diploma, por exemplo, não é? Então a nossa lei que vigora é essa. Então tem que haver uma mudança. Foi tanto tempo aí de discussão e acabou. Para ser jornalista não vai fazer diferença ter ou não ter diploma. Foi o que se decidiu, né? Então, enfim. Dia. Sou Felipe, sou assessor da vereadora Régia, também sou jornalista, e vocês disseram que o poder de abrangência, né, da fake news se espalha muito mais rápido do que uma informação verdadeira. Vendo do ponto de vista de quem é atacado pela fake news, quais estratégias adotar para combater, né, informar essa desinformação que a fake news propõe? Olha, tá, em primeiro lugar, certo? Tentar descobrir onde a fonte, onde saiu aquilo ali. Tá? Então, em seguida, já começar a ver quem que está compartilhando, certo? Daí já entra ali, no caso, é fácil, vai lá, já comenta embaixo, dá a visão do candidato, da posição da empresa em relação ao assunto. Se tiver material a respeito, faz um link, coloca um link ali, e dessa forma vai se fazendo um desmentido, certo? A gente citou o caso ali da Marielle Franco, que o pessoal agiu a tempo, e quanto mais rápido, melhor. Por isso, tá, sempre está de olho nas redes sociais, ver o que estão falando, principalmente quem está ligado ao staff de comunicação do político, não é? Para ver, para aquilo não virar uma bola de neve, tá? E com repercussões muito negativas para a imagem.
Além de identificar rapidamente, né, o autor aí da informação falsa, né, ou da desinformação, também ter o lado jurídico na história. Se você quer impedir, entrar com uma liminar, pedir uma liminar, você tem que ter o papel aí de advogado no meio para solucionar essa questão. Passa aí tanto pela questão da comunicação rápida, para você dar a sua versão, colocar isso no site oficial, colocar isso no site mentiroso, colocar isso, identificar quem produziu isso e acionar judicialmente o responsável por isso, para conter e divulgar a sua versão. Pelo maior número possível, grupo de WhatsApp, grupo a página do fake news, a página do Twitter, a página de onde for. Coloque tudo ali. Se for impossível, identificar o início, porque, como a gente estava dizendo aqui, não é? A maioria das vezes é muito difícil esse trabalho, não é, de rastreamento para saber a fonte de onde que saiu aquela informação. Certo? Então, já vai indo, às vezes consegue chegar. Vai perguntando, vai sondando, quem que passou isso, sabe? Muitas vezes o autor aparece. Alô? Alô. Ricardo, fotógrafo aqui na Câmara. Então, aconteceu um caso agora no Fantástico, no mês passado, que me lembrou muito do caso da Escola Base. Eu acho que parece que é real a história. Aquele caso do treinador, preparador físico das equipes Fernando e tal. Né, aquele acusado de monte de abusos e tal. Parece que é real a história, mas esse parece dá direito à Globo, no Fantástico, colocar foto e nome do cara, entrevistas. Já tem algum processo aberto, alguma coisa, ou eles resolveram... o que a gente tem ali, que dá para você fazer uma média, que tem vários depoimentos, né, pesando contra, não é, a forma de agir dessa pessoa. Essa deve ter sido uma decisão editorial deles, deve ter sido muito discutida, né? Com base em muitos indícios, né? Porque para tomar uma decisão de colocar no ar uma reportagem dessa, não é? Então tem que ser discutido por muitos jornalistas, né? Sobe aí de escalão, porque a culpabilidade, vamos dizer, se isso acontecer, é muito alta. Então precisa de muita discussão do veículo. Então, né? É isso que eu falo. Parece que é real a história. Realmente ele fez tudo aquilo. Nesse caso aí... Mas eles já poderiam ter adiantado isso? Olha, então, eu vi... Mas não foi só lá no Fantástico, né? Foi toda a imprensa. Tudo bem. Todo mundo indo, agindo... Parece, mas não é igual à Escola Base. Por quê? Porque ali, no caso, a gente tem depoimento de várias pessoas, de crianças que viraram adolescentes, e gente até que já não pratica mais o esporte, veio denunciar, não é? Então, agora você me fez lembrar de uma outra coisa. E o Roger Abdelmaci? Lembra das primeiras denúncias que apareceram e depois virou uma enxurrada de casos? Então, presta atenção, é 1, é 2... 3 ou 4, 5, então tu já tem mais ou menos uma massa crítica lá para você ir adiante com uma história, ou então para publicar, que é o que nós jornalistas fazemos. O fulano está dizendo, fulano está dizendo, fulano está dizendo, fulano está dizendo, e tu vai mais ou menos pelo senso comum, tá? Certo? Sempre com um pé atrás, suposto, tá? Abuso sexual, né? Como nesse caso aí. Por princípio... Até que se prove o contrário, mas... então, como eu repito, teve tantos depoimentos já narrando os abusos, então o pessoal já tem as autoridades... Indícios, né? Vai com base nos indícios. E provavelmente já tem processos correndo, então o negócio pega. No caso do Roger Abdelmaci, ele foi condenado e preso. Então já não é uma invenção.
Sim, não, eu estou dizendo assim, no início, lembra quando começou a aparecer? Não, imagina, não fiz isso. Aí foi aparecendo um a um os casos, assim, até que, né, formou-se assim uma... 140 mulheres... Né, eu gostaria de passar o microfone para ele. Dado o avançar da hora, nós precisamos encerrar. Tá? Boa tarde já, né? Boa tarde. Sou Roberto, da RCTV Interativa. Nós tivemos um fato recente que parou o Brasil, foi a greve dos caminhoneiros. Uma greve entre aspas, né? Porque foi utilizada as redes sociais para difundir algumas inverdades. Inclusive muitas, o grupo, né? Muitas inverdades. Inclusive o grupo que assumiu a responsabilidade, o sindicato, não foi representado, inclusive, no Congresso Nacional. Foi levado um outro grupo que se passou por eles e negociaram erroneamente uma série de situações e o Brasil já estava literalmente parado. Então, assim, eu vejo esse debate muito relevante, muito importante para a gente discutir a questão do fake news, mas, lamentavelmente, a nossa justiça ainda está muito morosa e muito longe de punir pessoas que usam de subterfúgios como esse, por exemplo, para prejudicar a sociedade. E a nossa sociedade foi parada, foi prejudicada em todos os setores. Foram bilhões de reais que foram jogados na lata do lixo, porque a gente sabe que muitas empresas sérias tomaram prejuízo por conta da dependência, inclusive, que nós temos hoje desse segmento, que há de se repensar, inclusive, a maneira de distribuir o nosso produto, né, aqui no Brasil. Então, a minha pergunta é: como é que o Brasil como é que o Brasil pretende, né, a justiça brasileira pretende punir esses prováveis fake news que vão surgir agora nas eleições? Eu sei que muitos aqui são parlamentares, muitos assessores, porque as inverdades vão acontecer a todo tempo e a nossa justiça ainda falha muito nessa questão. Esses debates é importante justamente para a gente descobrir de alguma forma como punir esses fantasmas, porque são fantasmas, eles não existem profissionalmente falando. Inclusive, vocês falaram sobre a questão do diploma. Nós trabalhamos há tantos anos informando a sociedade, pagamos os nossos impostos, e essas pessoas que não são da área, como você mesmo disse, no escritório, montam lá os robôs, né? A Globo mostrou muito bem como eles fazem isso, ganham milhões, e o maior prejudicado disso, sem dúvida nenhuma, é o povo brasileiro, que vai receber essas informações, e às vezes, e muitas das vezes, vai votar em pessoas que não tem nada a ver com aquilo que ideologicamente as pessoas estão pensando, e vai acabar tendo um direcionamento diferente daquilo que o povo pensa. Bom, por enquanto, o que a gente tem, que a gente mostrou aqui? A gente tem, não é aqueles dispositivos de lei que podem incorrer em calúnia, injúria e difamação, certo? Então, a gente tem 16 projetos hoje, tá? O Fux, ele está com uma equipe também, né, trabalhando para ver uma forma. As autoridades, elas não estão deixando isso passar assim, e também estão muito preocupadas. Foi criado um consórcio também de jornais para ajudar, não é, o Comprova, então, para ajudar com todo esse trabalho. Aí, agora, voltando à questão, tá? Se por acaso o conteúdo falso for colocado no ar a respeito do candidato, vai ter que entrar com o advogado e com uma ação na justiça para tirar. Agora, aquele caso que a gente mostrou ali, do seu Beto Silva, lá de Poços de Caldas, que ele usou a imagem do Gilberto Gil, né, que supostamente, num show, disse que um presidente como Lula não merecia esse juizinho fajuto. Tá? A assessora do Gil entrou em contato com ele lá em 2015, pediu para ele tirar do ar, ele não deu a mínima, porque ele estava mais ou menos orientado, sabia que ele podia deixar aquilo lá. Aí ligou a segunda vez, em 2016, pediu para tirar do ar. Não funciona esse negócio, não tirou, para tirar do ar. Identificando, tem que entrar na justiça, tem que conseguir uma liminar. As pessoas, os donos do site não tiram do ar. Se você quer que seja tirada aquela postagem do ar, você tem que ir via justiça, obter uma liminar para tirar aquilo lá. Senão, você não consegue. Não adianta.
primeiro, que eles não agem de boa fé, eles já estão de má fé. O trabalho executado já é de má fé. Então, tem que acionar judicialmente e agir o mais rápido possível. Tá? Porque, à medida, quanto mais tempo leva para você cortar esse mal, mais ele vai ser disseminado. Então, tem que agir rápido e via justiça. E no caso do Gil ali, foi a terceira vez quando ela entrou na justiça, tá? E ele foi obrigado a pagar uma indenização lá, essa pessoa. E retirar o post em 24 aí ele retirou, horas. ou seja, mas ele depois de 2 ciente anos retirar o post... da impunidade. Aí já não... O estrago já foi feito. Em poucos dias você já tem o estrago, imagina em 2 anos. Ok? A gente agradece muito a presença. Muitíssimo obrigada. Em primeiro lugar, obrigado a vocês, professoras, aos que aqui ficaram, aqui os que saborearam aí essa lição que é o fake news. Eu queria chamar a Cris aqui perto de mim, porque eu queria, sabe por quê? A Cris é a nossa diretora do cerimonial da casa, né? É uma das pessoas assim que está sempre nos ajudando, nos prestigiando. A Meire também. A Meire é diretora de comunicação da casa. Vem aqui, Meire. Faz favor. E eu queria chamar a nossa jornalista, a Daniele, né? É a nossa jornalista da casa. E queria também dizer, obrigado, doutor, que é interessado no assunto, e você, que são jornalistas da casa. São jornalistas com assessores aos candidatos a deputados, né? E você, da doutora Regis, que é uma das precursoras desse projeto, é a dona desse projeto, que é a Escola do Parlamento. Eu queria dizer assim, agradecer a presença de vocês. Muito obrigado mesmo, né? A presença suas aqui foi muito gratificante. E dizer, né, que a diretora nossa da Câmara, a doutora Mônica, é uma das pessoas que incentivam esse tipo de palestra, esse tipo de comentário para todos os funcionários da Câmara, né? E ao doutor Lindoso, que sempre permitindo que a gente ocupe o espaço, porque sem autorização dele a gente não pode ocupar, né, Cris? A gente precisa pedir, agradecer ele pelo apoio que tem dado à Escola do Parlamento, né? E dizer, a doutora Mônica, obrigado, doutora Mônica, pelo apoio. Né? E dizer para vocês, para a Suzy e para a Rosa, eu vou pedir para a Cris entregar um mimo que é da Escola do Parlamento, né? Dani, você entregar para a jornalista, suas colegas, né? Esse é um mimo também da APEL, da Associação Paulista da Escola do Parlamento. E dizer à APEL, eu estou representando hoje o presidente, que está fora do país, e como vice-presidente eu sou o presidente da APEL hoje. Né? E dizer para você, eu queria aqui que a Meire entregasse também a você, Rosa. A Rosa, eu vou entregar para a Suzy, é um certificado de palestrante que vem à nossa casa de Osasco, a nossa casa do Parlamento, a casa de Osasco, em nome do presidente, doutor Lindoso, né, e do diretor da escola, que sou eu. Muito obrigada. Obrigada, viu, Meire? Obrigada. Eu queria agradecer uma moça que está sempre junto com a gente também, embelezando e trazendo assim um sucesso para essa Câmara,
que é o pessoal da TV Câmara, né? E a Fernanda, né? A Fernanda, nossa amiga, nossa parceira, né? Que está sempre juntos aqui. Muito obrigado por todos os participantes. A minha pedagoga da escola, né? A Cida, o Jonas, que está aqui presente, ao Paulo Cinealsco, que é o nosso diretor de Recursos Humanos. Muito obrigado a todos vocês, viu? E eu gostaria que nós pudéssemos bater, principalmente com os jornalistas, com você, doutor, que nós pudéssemos fazer aqui uma foto juntos com essas duas pessoas maravilhosas que vai ficar para a história da Câmara. Todos para a foto. Quem quiser, né? Vamos lá, doutora. Mais